Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns jogadores que devem deixar o Santa Cruz depois, do vice-campeonato aí da Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive uma lista de 14 atletas que tem contrato até o fim da Série D. Isso é bom porque já fica uma reformulação natural, Não vai ter que o Santa Cruz chegar a um acordo ou procurar novos times, para esses jogadores. Além disso, o técnico Marcelo acaba afirmando que continua em 2026. Se isso é uma boa notícia, se não é, enfim, eu vou trazer aqui os detalhes junto com vocês e analisar, sobre o elenco de uma forma geral e quem deve ficar, quem deve sair. A tendência é que realmente, tenha uma reformulação muito grande, mesmo conseguindo o objetivo que no final das contas era realmente conseguir o acesso. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art of Food, contei com sua ajuda para chegarmos nessa próxima meta dos 70 mil inscritos. Então você que está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição e bora aqui a essa próxima meta, beleza? Vou deixar essa matéria aqui do portal DP Sports, eles afirmam, elenco em xeque, veja quem tem contrato se encerrando no fim dessa temporada, Então olha aqui, tem aqui o goleiro Moisés, além disso os zagueiros, o Iago e o William Alves, os laterais, o Yuri, o Israel e o Totti, além também dos laterais esquerdos Rodrigues, Vinícius Silva, meio de campo tendo o Lucas Siqueira e o Bessa, além também o Lucas Siqueira, vai se aposentar, o Giovani Soares, que aí viveu bons momentos, tem contrato até o fim, junto com o Adailson e o Pedro Henrique, e aí o atacante Eduardo Tanque, que já teve, a sua rescisão encaminhada. Então, se a gente analisa aqui, tem alguns veteranos que jogaram com uma certa frequência, que tem uma identificação com Santa Cruz, dentre eles o Totti, lateral direito, que nessa atual temporada foi titular absoluto, 26 jogos. Eu tentaria uma renovação porque tem essa identificação com o time e foi titular durante todo o ano, nem que seja para ser um reserva imediato no ano que vem. Eu acho que pode ser uma boa, assim como o William Alves, porque é difícil você reformular o time todo, Acho que é bom você manter alguns pilares e o William Alves ou o Totti, pode ser que fique só um, por exemplo, não vejo um problema necessariamente, podem ser essa alternativa. 26 jogos no ano, o Totti, e o William Alves 27, com 2 gols marcados, zagueiro de 38 anos e o Totti de 34, mas que independente disso, segue com uma condição física até que interessante. Enfim, acho que são alguns pontos, a ser levado em consideração. Até tinha olhado aqui para ver se também o zagueiro Eurico, tinha contrato até o fim, mas não, ele ainda deve ter o vínculo prorrogável até a próxima temporada. Eu acho essa dupla de zaga muito boa, e ele já vinha de uma temporada de alta, vindo lá do futebol português, e no Campeonato Mineiro pelo Betim, lá de Minas Gerais, ele foi bem também, com 10 jogos e 3 gols marcados. Lembrando que os 24 jogos que ele fez foi apenas na Série D, Então, se ele tivesse desde o início do ano, certamente seria um dos jogadores que mais atuaram, em uma só temporada. Até falando sobre essas outras posições aqui, como por exemplo o Iago, realmente já era de se esperar uma saída dele, porque ele não conseguiu jogar com tanta frequência, foram apenas 2 jogos desde quando ele chegou na Série D. Óbvio, vinha ficando no banco de reservas, mas a tendência é que ele procure um novo clube. Tem também aqui o Yuri Ferraz e o Israel, também para a posição de lateral direito. Teve muitas contratações no início do ano, além do lateral esquerdo Rodrigues, que até chegou a viver um bom momento nessa temporada. Se eu fosse o Santa Cruz, também renovaria com ele, por ser um pouco mais jovem, tem só 25, e já vinha de boas temporadas na Aparecidense, de acessos, Então ele já conquistou um título de Série D, já conseguiu acessos pelo Aparecidense e agora pelo Santa Cruz. Foi 29 jogos, Foram 29 jogos, todos como titular nessa Série D, então acho que ele tem sim muita moral, acho que pode ser uma boa essa permanência do Rodrigues. O Ferraz aqui, por outro lado, acho que não vejo um problema, realmente não renovar um jogador, até foi titular no jogo da volta contra o Maranhão na semifinal, jogou os 88 minutos, mas na temporada, desde quando chegou, depois do Campeonato Paulista, pelo Velo Clube, foram apenas 10 partidas. O Israel, situação parecida também, porque teve alguns problemas de lesão, começa muito bem, e o último jogo dele, só para você ter uma ideia, foi no dia 1º de junho, então perdeu boa parte da temporada, sem dúvidas afetando o desempenho do jogador. Além disso, também tem o Lucas Bessa, no meio de campo, jogador que tem 25 anos de idade, jogou muito pouco nessa atual temporada, apenas 6 jogos, já estava no clube desde o ano passado. Realmente a tendência é que procure uma nova equipe, inclusive jogou essa final, faltando 13 minutos por fim. O último jogo que ele havia feito foi ainda em meados de agosto, dia 3 de agosto contra o Sergipe, e antes, dia 13 de julho, contra o Santa Cruz de Natal, também totalmente fora
da lista de pretensões, né, de continuar na próxima temporada. Igual eu falei, o Giovani Soares acho que no ataque é um nome diferente, porque foi titular nessa temporada, teve seus altos e baixos, né? 5 gols na Série D em 23 jogos, mas só tem 25 anos, acho que tem muito a crescer. Se eu fosse o dirigente, iria atrás para essa renovação do Giovani, nem que seja para ser, né, um reserva imediato na posição, até porque de ponta, né, tem sido muito difícil encontrar algumas alternativas. Além disso, tem aqui o Adailson, que chegou depois do campeonato estadual, depois da Série D, melhor dizendo, para essa reta final. 6 jogos, poucas avaliações, né, porque não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, assim também como o Pedro Henrique, que na temporada inteira somou apenas 9 jogos, todos na Série D, não tendo muitos motivos, né, para pensar em uma renovação, pelo menos não nesse momento. Então, acho que de forma geral seria isso. É claro, pode ter alguns outros aqui que têm vínculo, por exemplo, e saírem do clube. Claro, né, não ficaria surpreso se isso acontecesse. Só lembrando que o Lucas Siqueira também, né, se aposentando, 37 anos de idade, o último jogo dele foi também no jogo da ida contra o Maranhão, e aí o último jogo também como titular só no estadual, no jogo da volta contra o Sport, lá no dia 15 de março. Porque já tem alguns nomes aqui, se a gente for observar, que já vinha sendo especulado uma saída, ou por exemplo, não vem jogando com tanta frequência, igual o Henrique Lordeiro, né? Tem contrato ainda até o estadual, só que o último jogo foi no Campeonato Pernambucano, só 7 jogos, não ficaria surpreso se saísse realmente do clube. O Pedro aqui também teve especulações de já deixar o Santa Cruz também, apesar de ter feito, né, essa reta final como titular. Não ficaria surpreso numa eventual reformulação. O próprio Thiago Galhardo, né, que tem sido muito questionado pela torcida, tem que ver certinho essa situação, né, se vai ficar, se vai sair para a próxima temporada. 24 jogos e 7 gols marcados, foi uma peça fundamental, mas tem que analisar tudo, né, os custos e tudo mais. Enfim, a tendência é que ele fique, mas tem que observar a situação, assim como já fez, né, com vários outros jogadores que chegaram nessa atual temporada e que acabou não ficando, né, saíram logo depois de serem contratados. O próprio Jonathan Ribeiro é um exemplo disso, né, o João Diogo também, que já vivia com especulações de sair, deixou o clube e foi pro Botafogo de São Paulo. Enfim, pode deixar Botafogo da Paraíba, né? Pode deixar a sua opinião aqui sobre essa derrota na final também, que deve fazer, né, com que muitos torcedores fiquem com o pé atrás, e até melhor você pensar que não está tudo perfeito, que se tivesse ganho, porque realmente não estava, né, tinha que ter reformulações, isso é natural, um time que consegue qualquer acesso, a tendência é que no ano seguinte fique realmente com um time bem diferente. Então aqui, ó, a premiação que cada clube recebeu por disputar a terceira fase foi de 2 milhões e 300, né, um valor bem interessante, justamente esse valor aqui de 2 milhões e 300 que o Santa Cruz teria caso disputasse, tivesse ganho na Série D, porque entraria na terceira fase da Copa do Brasil. Então essa seria a premiação do título, que sem dúvidas faria uma diferença bem significativa, né? É claro, o Santa Cruz vai estar na Copa do Brasil e tudo mais, pode chegar sim na terceira fase, mas vai ser bem mais difícil. Lembrando que os finalistas ganharam então 250 mil apenas com a decisão, e aí, né, se tivesse também conquistado tudo, ficaria quase 2 milhões e meio, uma baita premiação, né? Realmente, quando a gente olha para clubes da Série A, Série B, esse valor não é muito significativo, mas, por exemplo, na Série D, você não tendo uma cota muito grande de transmissão, né, o maior fonte de renda vai ser realmente bilheteria e sócio e os patrocínios, então 2 milhões e meio faria muita diferença, fora já entrar na terceira fase, que aí você poderia enfrentar, né, clubes. Acho que a da Série A só entra na quarta, mas pode ser que enfrente um clube da Série C também, passe e enfrente um clube da Série A numas quartas e depois oitavas, né? Então isso daí você joga um jogo dentro de casa, vai ter uma bilheteria gigante, dá um novo espetáculo também, né, para a torcida. E aí, eu até vou deixar essa matéria aqui logo depois do jogo lá em Itajaí contra o Barra. O Cabo diz que continua no Santa Cruz, planejamento começa na segunda, né? Então ele afirma então que continua e a gente já conversou sobre isso internamente. Eu, o presidente Bruno Rodrigues, o investidor da SAF Irã e o Pedro, né, além do Arley, todo mundo já compõe o departamento de futebol, e acredito que a gente começa o planejamento de 2026 já na próxima segunda-feira. Tem uma reunião para a gente começar a planejar e o nosso torcedor pode esperar um Santa Cruz muito mais forte que esteve em 2025, muito mais comprometido. E aí, igual eu falei, não acho também que o Marcelo Cabo, nossa, deveria ser demitido, foi péssimo e tudo mais. Tem algumas queixas, né, no seu trabalho, realmente o Santa Cruz sofreu demais nessa reta final da Série D,
nem só no mata-mata, porque já era de se esperar, né? Mata-mata contra alguns clubes grandes também, igual contra o América, não seria fácil. Mas já na reta final da primeira fase já estava dando sinais de que não estava indo muito bem, né? Tanto que era a tendência é que terminasse em primeiro na colocação geral, e não foi o que aconteceu por conta do desempenho ter caído muito, né? Na reta final. Além disso, no mata-mata, igual eu falei, teve muitas dificuldades, mas no final das contas o objetivo foi alcançado. Acho que o Marcelo Cabo também, ano que vem, começando esse trabalho, né? Já tendo uma continuidade atual, então isso faz muita diferença, né? Você ter um projeto de longo prazo e ele selecionando então o time que ele vai querer, porque ele já chegou, quantos reforços chegaram a pedido mesmo do Marcelo Cabo? Acho que dá o quê? 7, 8? Foram bem poucos, né? Comparados com mais de 40 jogadores que passaram no elenco todo nessa temporada. Então acho que vai fazer isso sim muita diferença. E aí, a avaliação do estadual, sem dúvidas, vai ser mais forte, né? No início de ano, com Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual, você vai ter uma avaliação mais dura. Se o clube não começar a dar resultado, certamente o Marcelo Cabo já vem com a pressão desse ano, né? Vai ter um pouco mais risco de uma queda, mas enfim, eu quero que você deixe a sua opinião sobre o Santa Cruz e a expectativa desse ano, quem que você mandaria embora. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos nessa reta final de Série D. A gente fez muito conteúdo aqui do Santa Cruz, ou alguns vídeos, inclusive, indo muito bem. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, deixa o seu like. Bora chegar a essa próxima meta de 70 mil inscritos, que nós vamos realizar um sorteio de uma camisa do seu clube do coração, e nos vemos numa próxima. Valeu!